Não é porque você ganhou de 1-0 que você não fez uma vantagem. É uma vantagem e é uma grande vantagem quando você tem um time azeitado, um time organizado, um time que vem jogando bem. Só que vai ter que tomar mais cuidados do que tomaria se o resultado tivesse sido outro. Ele obriga principalmente a quem vai jogar fora de casa a ter uma concentração superior se por acaso tivesse uma vantagem maior. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Nesse vídeo aqui vamos reagir, né, a fala do Maestro Júnior, ele comentando aí o que o Flamengo precisa fazer para poder avançar de fase na Libertadores, né, e se classificar diante do Inter no Beira-Rio, né. Ele trouxe um ponto muito importante, o que o Flamengo precisa fazer, e também, né, uma das grandes reclamações dos torcedores do time do Felipe Luiz é que o time no segundo tempo cai muito de rendimento, e ele também comentou isso e, obviamente, eu concordo com ele, né? Então quero saber a tua opinião, se você concorda com o Maestro Júnior ou não, sobre essa queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo, que ele também comentou e ele deu a opinião dele. Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. Palpite! 3-1 Flamengo nesse jogo de volta aí. É hoje, hein? 3-1, dê seu like, seu comentário também. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, que ajuda demais. Tamo junto e é nóis aí. Ele, acho que foi na última coletiva, ele falou o seguinte, porque quando você coloca a respeito do elenco, do time, todas essas coisas, que você é obrigado a golear toda hora. Isso não existe. Ainda mais no futebol, né? Que quando está numa boa fase, é capaz de ganhar. A gente vê acontecendo os últimos colocados ganhando do... Por exemplo, o Santos ganhou do Cruzeiro e do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É verdade. Eu acho que o lado é o seguinte, as Copas do Brasil, principalmente Libertadores, são jogos completamente diferentes, são jogos particulares, complexos, né? Não é porque você ganhou de 1-0 que você não fez uma vantagem. É uma vantagem e é uma grande vantagem quando você tem um time azeitado, um time organizado, um time que vem jogando bem. Ah, mas joga fora de casa. Lembrando que o Arrascaeta não jogou. O Arrascaeta volta amanhã. O Arrascaeta é o cérebro desse time já desde 2019. O Inter pode ganhar? Tá, na enquete? Pode, por que não? Entendeu? Só que vai ter que tomar mais cuidados do que tomaria se o resultado tivesse sido outro, né? Por exemplo, o Palmeiras joga, acho que quinta-feira, sei lá. Sim. Fez um baita resultado. O Palmeiras joga para cumprir tabela. Fez a sua parte. Protocolar o jogo. Entendeu? Fez a sua parte e acabou. E eu acho que, por exemplo, esse placar de 1-0, ele obriga principalmente a quem vai jogar fora de casa a ter uma concentração superior se por acaso tivesse uma vantagem maior. Não é sentar em cima da vantagem. É inconsciente isso, não adianta, entendeu? Isso é inconsciente, Léo? É inconsciente. E você com 1-0, você vai ter que ter... Que você ganha jogos desse nível, você ganha e perde no detalhe. Né? É uma bola que escorrega, é um lateral que isso, é uma faltinha, é um mau posicionamento, uma saída errada. São esses detalhes que fazem. O Inter vai ser obrigado a sair para o jogo. Só não tenho a certeza se vai sair de peito aberto. Porque corre um risco muito grande, exatamente pelo jogo de transição do Flamengo, de toque de bola, a volta do Arrascaeta para servir, vai precisar ter uma atenção. Eu até gravei alguma coisa para o pessoal daqui a respeito, acho que foi para o Globo Esporte, alguma coisinha assim a respeito. Fernando Becker. Qual seria, né, vamos dizer, a receita para ganhar? Os times que o Flamengo sofreu foram times que fizeram uma marcação estreita o tempo todo, erraram poucos passes e conseguiram fazer, quando o Flamengo perde a bola na sua zona de ataque, uma transição muito rápida. Ou seria, contra-ataques rápidos com acerto de passe. Essa receita, eu acho que é a receita para todo mundo, né? Mas é quase um jogo perfeito, né? Não pode errar nada. O detalhe é esse. Vai precisar fazer aquele jogo chamado perfeito, né? Para que você possa superar. É uma vantagem? É uma vantagem. Você joga por 2 resultados, né? Eu na transmissão... É muito arriscado de jogar assim contra o Flamengo? É porque... Ou não tem outro jeito? Porque isso é meio que uma armadilha, né? Desde que o Felipe assumiu, esse tipo de jogo que ele faz, chamando o adversário para ele conquistar esse espaço, né, na primeira linha de marcação. Passou ali, já era.
Porque são jogadores no meio. Ainda mais se você tiver Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Jogadores hábeis, jogadores com boa visão de jogo e que com um passe eles podem... Isso é uma coisa que o melhor momento do Inter não foi esse lá, foi quando fez de intermediária a intermediária. Uma pressão ali. Que você não deu espaço para essa saída do Ortiz, do Léo Pereira, entendeu? Para não deixar os jogadores de meio jogarem nas costas dos jogadores de meio. Isso tudo a gente está falando, tudo teoria. Né? Porque chega na hora do jogo, né? O Flamengo ele foi avassalador no primeiro tempo lá e aqui, né? No jogo de domingo. Mas esquece o jogo de domingo. O jogo de domingo foi uma outra configuração, não somente pela formação do Inter, né? Mas também por ser uma competição diferente da transmissão de quarta passada. Eu falei, isso é um jogo de 180 minutos. Eu me lembro disso. E você tem que saber que você vai jogar. Jogou o primeiro tempo lá, entendeu? E agora você tem o segundo. Desculpa. Não, mas pra amanhã, assim, mesmo com a vantagem, tu acha que o Flamengo pode esperar um pouco mais o Inter ou vai tentar ser avassalador desde o primeiro minuto? Eu acho difícil pela metodologia do Felipe, desde que ele assumiu a equipe, vai estar fazendo um ano, acho que daqui a um mês, que ele colocou isso é uma obrigação. Esse problema, ele resulta muitas vezes no segundo tempo de você ter uma caída. Não tem como, né? Ter uma caída física é impossível. Não tem como. Só que ele precisa fazer essas substituições um pouco mais cedo, para dizer. 15 minutos, né? Porque é humanamente impossível. A intensidade, o ritmo, para quem está marcando, e existe um desgaste. Para quem está com a bola, você, né, se desgasta mesmo. Mas você correr sem a bola, ainda mais quando o adversário consegue te superar essa marcação, é difícil pra caramba. E essa é uma das reclamações, principalmente dos torcedores, a respeito que tem demorado um pouco a mudar, sobretudo os homens de meio campo. Porque tem gente, né, Léo? Não, por exemplo, a escolha do Bruno Henrique no jogo da quarta-feira passada foi única exclusivamente pelo fato do Bruno Henrique ser aquele cara que vai lá. Ele acelera. Né? Se o zagueirão, se o Vitão der uma bobeira de 1 segundo, ele vai porque é um cara rápido. Coisa que o Pedro, pelo menos na minha visão, foi essa. O Pedro não conseguiu isso. Mas aí o que aconteceu? Deu uma demorada no segundo tempo. O Inter encaixou a marcação, conseguiu bons momentos ali e demorou a mudar. Entendeu? Essa foi uma das reclamações. Se ele muda, por exemplo, coloca um jogador com o estilo do Pedro, para segurar mais a bola, para fazer o homem de apoio quem vem de trás, poderia, não precisaria ter passado, vamos dizer, aqueles momentos que passou. Mas eu, sinceramente, isso é jogo aberto, gente. Aberto. E você, esses 15 minutos iniciais, o Inter vai fazer uma pressão. Como é que foi contra o River e contra o Fluminense na Libertadores 23, que foram as decisões do Beira-Rio? O Inter foi para cima e fez gol. E a torcida? A torcida foi junto. Incendiou, mas é o seguinte, né, Léo? É diferente, né? O Flamengo é melhor que os dois times que você citou. Os riscos são Mas muito quem está na frente, né? É quem está na frente do Inter para tentar o que é hoje improvável. Se você pensar no desafiante e no favorito, o favorito é o visitante, não é o anfitrião. A gente está lidando com tudo que é variável que possa melhorar a chance do Internacional. E por isso que não tem ninguém errado. Por isso que não tem ninguém com a poção mágica, né, Guerra? O Inter só vai atacar o Flamengo se o Flamengo deixar. Porque quem tem a bola é o Flamengo, não é o Inter. Quem vai ter a bola é o Flamengo. O Flamengo tem muito mais qualidade do que o Inter. Então, quem vai permitir que o Inter ataque, que o Inter pressione, é o Flamengo. Não é o Inter que vai na marra para cima, não. Mas quem pode decidir para o Inter? Porque no programa de ontem a gente discutiu bastante, o Alan Patrick tem que aparecer, porque o Flamengo tem tem vários jogadores que podem aparecer. O Pedro pode entrar e decidir, o Bruno Henrique decide. Vocês não entendem que está na hora de Wesley dizer, opa, tô aqui, voltei a ser o artilheiro que fui? Já passou da hora, mas eu acho que o Léo tem uma percepção interessante. O pênalti do Alan Patrick, uma cobrança de falta? O Léo tem uma percepção interessante do lado direito de ataque, do lado esquerdo de defesa do Flamengo, que pode ser bem explorado ali por Alan Rodrigues. Se tem algum jogador no time do Inter, tecnicamente falando, né? E em termos também de transpiração, de garra, de vontade, que eu coloco minhas fichas no Alan Rodrigues. Eu acho que esse jogador ele pode ajudar. Pela dinâmica, é um jogador que pode escapar da marcação. E tem outro ponto. Dos jogadores do Inter, é um jogador que ainda não está totalmente mapeado. Jogador que tem
3 partidas pelo Inter. Então os adversários estão tentando entender quem é esse cara. E ele é um cara, Maurício, que ele não para, ele não guarda lugar. Sim. E aí ele pode fazer dobra de marcação. Aliás, quando... Agora, o Bernabei precisa ter atenção na marcação. Por quê? Porque no jogo do Beira-Rio, o Varela, que deve jogar no lugar do Royal, foi ponteiro. E o lateral esquerdo estava jogando, era o Aguirre, ele estava marcando a distância. E aí o Flamengo fez todo o jogo por ali. Então o Bernabei vai ter que ter uma atenção. E eu achei interessante o equilíbrio que o Felipe Luiz encontra no meio, puxando o Luiz Araújo para ser meia. Sim. O corredor todo, a ponta direita toda é do uruguaio, do Varela. E o Luiz Araújo vem para o meio para fazer aquele equilíbrio no meio campo. A grande dúvida, Debona, que talvez o Felipe Luiz esteja, e é das dúvidas que todo treinador sonha ter. Na frente? Não. A primeira dobradinha de volantes. Porque, como ele não está no Maracanã, ele poderia botar o Alan, porque Alan é tecnicamente muito menos jogador do que o Flamengo precisa, mas é um marcador como o Flamengo precisa amanhã. E o Maracanã não gosta do Alan, porque o Maracanã, no DNA Flamengo, gosta de volantes Andrade, volantes passadores. O próprio Ilharão fazia esse papel mais do que faz o Alan. Agora, o que deu de certo, Debona, Saul com o Jorginho no domingo, o quanto essa bola ficou macia, ficou fluida, ficou rápida, ficou bem passada. Acontece que amanhã marcar também é uma missão do Flamengo. Então, ou bem, o Felipe Luiz mantém a dobradinha de volantes recentes, Jorginho com Saul, ou bota um primeiro volante ao lado do Jorginho e o Saul entra no decorrer da partida. O drama dele é um drama doce, mas ele pode estar pensando nisso. Para mim, o melhor deles todos, ali para jogar ao lado do Jorginho, é o Everton Araújo. Concordo com você. Porque te dá chegada à frente e te dá força. O Saul é para aquele jogo de proposição. E o Flamengo teve espaço para propor jogo. Esse é um ponto que o Inter precisa ter cuidado. Marcar a saída de bola dos Léos, dos dois zagueiros, sim. Mas se deixar o Jorginho arquitetar o jogo, esquece, meu amigo. Não sei se tem algum jogador do Inter nos ouvindo. Talvez tenha. Todos? Mas, Todos? Mas eu vou no Roger. Vou no Roger. Se eu fosse o Roger, eu pediria um favor. Porque o Inter, ele está indo para a 4ª partida de mata-mata, né, desses 2 confrontos. Primeiro o Fluminense, que nós fomos eliminados. Em um mês. E o primeiro jogo, né, contra o Flamengo no Rio de Janeiro. No primeiro jogo, tem uma entregada do Thiago Maia. Você está falando com o Fluminense daí? Fluminense. Nesse primeiro jogo da série de 4 que eu tô falando. Tem uma entregada do meu volante. Do volante dele, do Roger, Thiago Maia. Que compromete qualquer estratégia de jogo. Entrega ali, e aí o Inter até busca o empate, mas não consegue... O erro zero é uma premissa para qualquer coisa. Aí vai pro segundo jogo contra o Fluminense e acontece aquilo que eu não sei nem... Eu não consigo nem qualificar. Ele tava com o erro do Ronaldo. Ele tava com a chuteira amarrada na outra. Pode ser. Aí, no jogo contra o Flamengo, que começa equilibrado, o Flamengo, né, com aquela pressão natural, mas assim, todos nós concordamos que não houve um amasso do Flamengo. O Rocher não defendeu 5, 6 bolas como defendeu contra o River Plate, por exemplo, em 2023. O Flamengo teve oportunidades, mas não foi aquele amasso. Aí o que acontece? Gol de escanteio. Eu não vou chamar de entregada um gol de escanteio, mas é uma falha que não pode se repetir. Então, se eu fosse o Roger, eu pediria um favor aos jogadores. Não entreguem gol pro Flamengo, porque é jogo do erro zero. Se tiver qualquer tipo de falha, tomar um gol, acabou, gente. Então é isso aí, nós temos mais um vídeo aí para o canal, né? Sobre essa situação aí do... que o Maestro Júnior, ele comentou 2 situações, né? A primeira situação foi a queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo, uma crítica, eu acho que todo torcedor do Flamengo acaba comentando, né? Principalmente em alguns jogos aí que acaba sendo tem muita diferença entre o primeiro e o segundo tempo. Sabemos que o primeiro tempo do Flamengo é de muita intensidade, marcação alta para ter a bola, né? E tentar fazer o gol o mais rápido possível, sair na frente do placar. Já no segundo tempo, o Flamengo cai de rendimento e geralmente cai e muito. Isso geralmente é uma crítica de uma boa parte da torcida, né? Ou mais de 50% da torcida. Na opinião do Maestro Júnior, eu concordo com ele. O time do Flamengo, ele emprega tanta intensidade no primeiro tempo que no segundo tempo os jogadores não têm tanta força, energia para fazer isso. Então é aquilo. Ele também chegou a comentar que o Felipe Luiz, ele precisa fazer as trocas mais rápidas
para deixar o time com mais sangue dentro de campo, né? Ali ele chegou até a comentar ali nos 15 minutos já do segundo tempo, já começa a fazer as trocas. Sabemos que a situação do Flamengo aí, quando tá jogando, principalmente dentro de casa, o Flamengo, essa intensidade é empregada. Porém, se a gente for olhar os últimos 2 jogos, no último jogo, no Beira-Rio, o Flamengo fez 2-0 e, vamos dizer assim, controlou o jogo desde os 15 do primeiro tempo. Já no jogo de ida, né, o Flamengo sim, o primeiro tempo avassalador do Flamengo, no segundo tempo o Inter, com mexida, com sangue novo, né, em algumas posições, conseguiu equilibrar o jogo, mas não teve tantas chances claras de pelo menos empatar o jogo, né, ou de fazer gol já no segundo tempo, após melhorar um pouquinho. Eu concordo com o Mestre Júnior. O Flamengo sim tem que fazer as trocas mais rápidas, né? O Felipe Luiz, eu acho que é um questionamento de muitos torcedores aqui no canal, que o Felipe Luiz ele demora a fazer as trocas. Sim, em alguns momentos sim, em outros momentos não, mas o Flamengo sim, conseguindo ter a posse de bola, conseguindo neutralizar as principais armas do Internacional, que é a lateral esquerda, que é o Bernabé, Alan Patrick, que domina o meio de campo ali, nem os atacantes Ender Valencia e Borré, não sei se vai ser os titulares nesse jogo. O Flamengo sim consegue ganhar o jogo e avançar de fase, né? Obviamente, é aquilo, né? Outro detalhe também é quem o Felipe Luiz vai começar, que chegará a debater também, né? Pedro ou Bruno Henrique? Não sabemos. Sobre a dupla de volante, Jorginho Saul ou Jorginho Everton Araújo, né? Acho que o Flamengo sim vai querer propor jogo, vai ter a posse de bola, mas é aquilo, acho que o Everton Araújo é um jovem ainda, o poder de marcação é bem alto em relação ao Saul. Eu acho que é mais válido, na minha opinião, colocar o Everton Araújo do que o Saul, e o Saul pode entrar no decorrer do segundo tempo. Então eu quero saber a tua opinião, deixa tua opinião aí, é isso aí e tamo junto.